Bom, então o Oscar do São Paulo chegou a cogitar a aposentadoria e nós não temos certeza ainda se o Crespo fica no São Paulo ou não. Matérias pipocando aí na imprensa em relação ao técnico Hernan Crespo ficar ou não. Tem coisa muito interessante para falarmos sobre hoje: renovação contratual, contrato na mesa de jogador para ficar no São Paulo pro ano que vem. Vou falar também sobre Martim Benítez, um caso extremamente curioso do meia que brilhou no São Paulo e principalmente com o técnico Hernan Crespo, tá? E tudo sobre a venda também do Rodrigo Nestor, valores envolvidos ali entre São Paulo e Bahia. Lembra daqueles 30 milhões que estavam para pingar agora e o São Paulo conseguir fazer 300 milhões de vendas no ano? Eu tenho uma atualização aqui que não chega a ser também aquela coisa mais animadora da história, né? E também tivemos o Enzo Dias batendo uma meta pessoal, um vídeo todo cheio de notícias do São Paulo Futebol Clube. Portanto, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Chega nesse like aí para dar aquela moralzaça no vídeo e se inscreva aqui no canal também, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de ter você por aqui, muito de coração mesmo, tá? Vamos lá, deixa eu começar falando aí sobre essa questão do Enzo Dias e do Nestor, que eu acho que vale bem a pena. O Enzo Dias, ele bate uma marca histórica na carreira dele. Aos 29 anos, o lateral esquerdo nunca tinha feito 50 jogos na temporada. O seu recorde tinha sido Tadieres, Defensa Tadieres. Ele tinha feito 47 jogos numa temporada só. E agora no São Paulo ele chega a 50 jogos. O jogador chama atenção também, viu, galera? Porque ele treina muito forte, com muito ímpeto, e ele é um cara da confiança do técnico Hernan Crespo. Não chega a ser um primor tático, mas para quem tá ali precisando de um lateral, né, para pelo menos meramente jogar, uma vez que o Wendel e o Patrick Lanza não dá para contar com eles. Hoje, o Enzo Dias é um jogador assim que está sendo importante para essa trajetória do São Paulo e essa vaga, essa classificação para Libertadores que tem que rolar, né? O São Paulo, ele se apega muito a uma classificação para Libertadores e também fazer bem uma Copa do Brasil. A gestão do Júlio Casares, essa gestão atual de São Paulo, ela é muito dividida entre as particularidades de querer jogar uma Copa e também não ligar muito pro brasileiro. Então ela fica assim, ó, queremos as Copas, a Copa é um negócio legal de ganhar e tal. É comum ver o São Paulo ser eliminado das Copas e dar uma desanimada no Brasileirão, mas a torcida do São Paulo tá pé da vida com o time, que não se conforma como é que alguns caras deram essa desanimada e a diretoria segue sendo a principal culpada, omissa, por permitir que o São Paulo, ainda brigando por uma vaga de Libertadores, ele tenha vendido os mandos de jogo e vai mandar. Não é mando, mas ele vendeu assim o Morumbis, né, para ter shows, espetáculos e tal. E aí o São Paulo vai mandar os jogos na Vila Belmiro. Um dos fatores do técnico Hernan Crespo poder não ficar no São Paulo também seria esse. O Crespo, na coletiva, ele falou exatamente assim: eu sabia de tudo isso aqui quando eu vim para o São Paulo. Então ele tá falando que sabia que o São Paulo não jogaria os últimos jogos em casa. Mas, segundo a matéria do GE, lá na Globo, ele também, esse seria um dos motivos dele estar descontente. O outro motivo é que acontecem muitas contusões, algo assim assustador no São Paulo, e do nada o Crespo tá ficando meio desgostoso, né? Ele não garante a permanência dele pro ano que vem, e ele vê que as dificuldades de fazer futebol no São Paulo tem sido um fator preponderante para ele tomar a sua decisão de ficar no São Paulo ou não. Tendo contrato, ele tem. Até 2026 ele tem contrato até o fim do ano que vem. Mas aí o São Paulo pode não querer demiti-lo e o Crespo pode também querer não ficar. Nada disso está certo, hein? Pode acontecer também do Crespo querer ficar e o São Paulo demiti-lo se pegar uma sequência de jogos aí de derrotas como vinha acontecendo. São Paulo perde 7 jogos em 8 disputados. Ganhou agora do Bahia, que foi um respiro perfeito, mas agora ele pega outra sequência pela frente dificílima. O próximo já é o Vasco, lá no Rio de Janeiro, e o São Paulo ele não tá conseguindo, não tem mais jogo no Morumbis. Então ficou difícil sim pro Tricolor, e o Crespo ele vai ser avaliado jogo a jogo, perdendo tudo, não classificando para Libertadores, e indo mal, não evoluindo o time, ele pode sim acabar sendo demitido pela diretoria do São Paulo, que nega esse fato aí. E olha só, o Rodrigo Nestor, lembra daquele foi
emprestado pro Bahia, o Bahia pagou 10 milhões pelo empréstimo, né? Pô, você fala, beleza. E depois o São Paulo ganharia mais 30 com a venda do Rodrigo Nestor, que era um passe fixado. Então falavam em 28 milhões e meio, seria quase aqueles 30. A princípio era 30, daria 40 o total. Depois não era mais 40, era 38,5. Tá, vai, 40, 38,5, não tá muito longe, né? Vamos vender pro Bahia. O que rolou? O São Paulo tinha comprado o Ferrarese do Grupo City e o São Paulo estava devendo uma grana pro Ferrarese. O Bahia, do Grupo City agora também, vai comprar o Nestor em definitivo. O valor que vai pagar pro São Paulo é de 12 milhões e meio. Mas se fala, Juba, mas não era 28? 12 milhões e meio. O resto do valor vai abater da dívida que o São Paulo tem por causa da compra do Ferrarese. Então o São Paulo vai ter o Ferrarese quitado e dever e receber do Bahia 12 milhões e meio. Então, aqueles 30 milhões que pingariam esse ano já não vão pingar mais. E esses 12,5, eles serão pagos em 3 anos. 3 anos o Bahia tem para pagar o Nestor. Então, esses 12,5, você põe 4, 8, 12, né? 4 milhões e pouquinho, 470 ali, é o que o Bahia vai pagar por ano, de reais. É o que o Bahia vai pagar por ano para o São Paulo para ter o Rodrigo Nestor. Chega a ser uma coisa constrangedora, não chega? Tudo bem, tinha o Ferrarese e tal, mas assim, chega a ser um desespero de pensar que o São Paulo faz esse tipo de coisa. Ele basicamente troca o Ferrarese no Nestor. É um zagueiro versus um meia. O Ferrarese é um cara do Grupo City, tem a pompa, foi legal ter vindo? Foi. Mas ele custou muito caro e ele nunca se firmou como titular, né? Então é um cara de, sei lá, 20, 25 milhões de reais, que é um zagueiro, cara. São Paulo que está endividado não pode pagar 25 milhões num zagueiro, né? Tá aí o Sabino, que mostra pra gente que zagueiro pode vir de graça e ser importante pro time, jogar bem no time. Hoje o Sabino tem mais a confiança do Crespo do que o próprio Ferrarese e o Sabino vem de graça, cara. Então acho que o São Paulo dá essas mancadas aí. E olha só, o Oscar chegou a cogitar a aposentadoria, tá? O Oscar, ele, em algum momento do São Paulo, depois da segunda contusão, ele teve o lance que ele quebrou as vértebras e depois ele teve o lance da panturrilha. E ele chegou a pensar, poxa, vou me aposentar. Para alguns torcedores do São Paulo que consideram que o Oscar é muito caro, poderia ser até um alívio, né? O Oscar se aposentar e tal. Mas o Oscar conversou com pessoas próximas a ele e decidiu continuar no São Paulo. E esses próximos 6 meses do começo do ano que vem serão determinantes para o Oscar saber se ele continua ou não no futebol. O Oscar, ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Então, é assim, vamos torcer muito para dar certo, mas o Oscar, o fato é que ele começa agora o próximo ano realmente tendo que dar a volta por cima. Por enquanto, na história do São Paulo, não entregou absolutamente nada e é um cara que tem o maior salário do São Paulo, tem que jogar muita bola, né? É complicado realmente ver um cara desse não jogando. Gente, surgiu um boato também, nem anotei aqui para falar, mas surgiu um boato que o Muricy poderia estar de saída do São Paulo, mas já foi negado. O Muricy vai continuar no São Paulo. O São Paulo não tem interesse nenhum em demitir o Muricy, porque ele fala que teria que conversar com muita gente, explicar para muita gente e tal. O Muricy, ele tem um papel como coordenador técnico importante com os jogadores e também com os técnicos. Então o São Paulo considera manter o Muricy uma coisa interessante e inteligente. Bom, vamos ver agora. Tenho 2 notícias assim boas para compartilhar. E aí eu falaria do Martim Benítez. Mas deixa eu compartilhar 2 notícias interessantes aqui. Tô pegando um cafezinho. O São Paulo tinha as negociações travadas com o Negrutti e também com o Rodriguinho. E aí o São Paulo viu o Negrutti podendo sair de graça do time, porque o Negrutti, ele tem contrato até o meio do ano que vem. Então, chegar em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Nós estamos acabando outubro. Novembro, dezembro e janeiro, que 2 meses, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que quiser o Negrutti. E aí pode ser tanto o Goiás, né, o Paysandu, como o Barcelona, o Real Madrid. Por que não? Assinar um pré-contrato e levar o cara de graça é o que esses times mais querem. E o São Paulo não pode vacilar, né? Porto tá aí. O Porto tá aí para levar o cara embora de graça. Então o São Paulo tem que ficar esperto demais
e tentar renovar esse contrato. O Negrutti é um volante que não brilhou no São Paulo como volante, mas ele brilhou como zagueiro, né? E o Crespo usou o cara um pouquinho, deu certo, aí o Crespo depois parou de colocar. Como o São Paulo perdeu as Copas, ficou jogando somente o brasileiro, faltou, assim, espaço no time. Não precisava de um rodízio tão grande de jogadores por estar disputando apenas uma competição. E aí o Negrutti, ele meio que perdeu espaço. Mas, quando jogou, se mostrou um jogador bem seguro, bem firme ali, e o São Paulo chamou o Negrutti para renovar o contrato. Achei bacana. O São Paulo, quando o São Paulo entrou nessa crise aí, de não ganhar os jogos, eliminação de Copa do Brasil, eliminação de Libertadores, e depois no Brasileiro começou a perder e perder e perder e perder, o São Paulo, ele meio que parou de focar em politicagem daquela diretoria, próximo presidente e tal, parou o FIP de Cotia, aquela questão aquela suposta SAF da base, e também brecou a renovação contratual de alguns jogadores como Negrutti, Rodriguinho, Luiz Gustavo, o goleiro Leandro, tal. Teve um monte que o Rigoni, que o São Paulo freou a conversa e falou: agora eu preciso de performance. Vamos provar aí que pode ficar no São Paulo, porque ano que vem vai ter uma nova montagem do time. O momento do São Paulo hoje é conversar com o Crespo e garantir que o Crespo fica pro ano que vem. O Crespo ficando, aí o Crespo vai ajudar o São Paulo a montar o time pro ano que vem. E esse time será montado sabendo se jogará Libertadores ou não. Então tem muita coisa para acontecer ainda, muita água para rolar embaixo dessa ponte. Mas o São Paulo considera também que Rodriguinho e Negrutti são peças importantes para o futuro, e não só para o futuro técnico, futuro de campo, jogadores jovens da base, promissores de qualidade, mas também uma possível venda, jogadores importantes financeiramente falando. Então o São Paulo começa já a tentar renovar o contrato com eles, coloca a proposta já para os caras, e os caras agora vão ver, vão fazer uma contraproposta, coisa e tal, mas o São Paulo deve conseguir as renovações tanto de Negrutti como de Rodriguinho até o final de 2028, tá? É por aí mesmo. Gente, olha só, o Martim Benítez, lá do Goiás, jogador que era do São Paulo, toma um gole de café aqui. Um cafezão para engrandecer o vídeo também, né? O Martim Benítez, ele é do Goiás, ele esteve no São Paulo, veio do Vasco, veio pro São Paulo, do São Paulo acho que ele foi pro Grêmio, eu não lembro mais quais foram os outros times dele, mas teve Grêmio. Eu sei que ele acabou agora no Goiás, num projeto importante do Goiás, de subir pra Série A e tal. O Goiás, ele teve a troca do técnico. E o novo técnico, né, o Carille, que esteve ali no Vitória da Bahia, chegou lá e pegou pra Capali. Falou: agora eu quero ver aqui o bicho vai pegar. Agora eu quero ver o treino exagerado, quero correria. E o que acontece? O Benítez, ele é um jogador caro pros padrões do Goiás. E ele não conseguiu se firmar lá. Ele teve um histórico de lesão grande. O Benítez, o que eu enxergo nele, não é nem só que tá machucado sempre, mas ele me parece um jogador tipo o Lucas Moura estava 2, 3 jogos atrás. Se você apertar um pouquinho na velocidade, ele machuca, sabe? Então ele joga ali sempre meio que com o freio de mão puxado, né? Parece que ele tem que engatar a quinta marcha, ele não engata. Ele tá na quarta marcha, já tá pedindo marcha, ele não pode acelerar mais, porque senão vai quebrar. Mas tecnicamente falando, um primor de jogador. Um jogador assim absurdamente excelente. Só que não aguenta jogar por causa da parte física. Tá rolando aí de ter uma Série B acabando, você tem aí alguns times que não estão renovando mais com os jogadores e rescisões contratuais. Agora começa o mercado da bola a ficar muito aquecido e muito forte. O Benítez teve a rescisão unilateral. Unilateral é quando não tem as duas partes, né, que assinam. Bilateral é quando as duas partes assinam e concordam. Beleza, vamos aí, estamos de acordo. Lá foi unilateral, somente o Goiás decidiu por rescindir com o Benítez. Foi daí rescindiu. O Benítez vai procurar agora na justiça seus direitos e ele fica sem clube até que ele arrume outro lugar para jogar. O São Paulo, ele já repatriou o Rigoni. Já repatriou o Oscar, já repatriou o Lucas Moura, repatriou o Tolói, repatriou recentemente o Miranda, né? É muito comum o São Paulo trazer os caras de volta. Só que agora você olha pro Benítez e a trajetória recente dele não o coloca como um jogador importante para vir pro São Paulo. E digo mais, hein? Ontem eu falei sobre a mesma coisa sobre o Rames Rodrigues. O Rames, ele rescindiu com o León também.
Aquele time mexicano que estavam Rigoni e Rames Rodrigues, ele rescinde com o Leão e fica livre no mercado. Só que ele tem passagens muito rápidas pelos times, né? Ele não se firma, ele faz pouquíssimos jogos. É um Rames que na Colômbia é um e quando chega nos clubes ele é outro. Parece que ele não tem força de vontade e tal. E o Benítez não é falta de vontade, é a falta de preparo físico. É a falta do corpo aguentar o tranco. E o Crespo é o pior de todos para isso. O Crespo é o técnico que passa pelo São Paulo que os jogadores mais se machucam. O Crespo ele puxa forte ali no treino mesmo, um nível de exigência enorme, então não dá para contar com um cara igual o Martim Benítez. Então, tal qual Rames Rodrigues, eu sou contra a volta de Martim Benítez. E digo mais, hein? Um time que já contratou o Oscar não pode olhar mais para meia. O São Paulo tem o Lucas Moura que faz a meia, ele tem o Rodriguinho que faz a meia, ele tem o Luciano que alguns técnicos, eu não considero que joga bem na meia, mas alguns técnicos até o colocam de meia. Acho um erro, mas tem também o Rigoni, pode dar uma quebrada de galho ali na meia, mas a verdade mesmo é que quando o Oscar estiver apto a jogar, ele tem que ser o meia do São Paulo indiscutível. Outro que faz a meia também é o Marcos Antônio, que ele também pode pôr Pablo Bobadilha de volante, Luiz Gustavo, e você coloca o Marcos Antônio de meia, mal sente que não tem um meia criativo ali, porque o Marcos Antônio joga muito. Então pensar em Benítez hoje, cara, é uma coisa muito nostálgica, né? É aquela saudade gostosinha, você fala, puta, meu, aquele meia que pegava a bola, dominava já girando. Uma visão de jogo incrível, fez até alguns golzinhos pelo São Paulo. Esse cara talvez não exista mais. Mesmo que ele venha a existir, vamos supor que ele vai pro Santos, Corinthians, aí vai para um time assim que tá tentando se reerguer e ele joga muita bola, pô, beleza, boa sorte para ele. Agora, não dá pro São Paulo errar de novo. O São Paulo não tem margem mais para erro. O São Paulo não tem espaço mais para contundidos. O São Paulo não tem espaço para jogadores que tem que pagar e não utilizar. Jogador para ficar machucado, basta o Wendel, chega, não dá mais para contar com isso. São 4 centroavantes machucados, mais o Oscar, e eu diria até o Lucas, eu vou incluir nessa aqui, que o Lucas jogar meia hora contra o Bahia não quer dizer nada, né? Ele não voltou da contusão ainda, jogou meia hora com o Bahia, meia hora contra o Mirassol, nem meia hora contra o Mirassol, é um cara que ainda não voltou, né? Tolói, não dá pra você ficar contratando jogadores pra colocar no estaleiro, pra colocar no departamento médico, porque os caras mal voltam e quando voltam mequetrefe, né? E quando vão colocar pra jogar, o cara se quebra no treino, como aconteceu com o Cédric Soares aí e com mais um monte, né? O São Paulo parado, perdeu 3 caras por contusão e mais o Wendel que jogou 10 minutos. Não dá mais pro São Paulo arriscar e errar. Então, Benítez, Rames Rodrigues, gosto muito do futebol de vocês, mas é um futebol que está muito mais na memória do que na realidade em campo hoje. Então, para mim, não cabem no São Paulo, infelizmente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!